Então vamos para o Livro dos Espíritos, na pergunta 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeito, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Isso aqui está nos dando a entender que muita gente acredita, né? Almas gêmeas, né? Então, não existe almas gêmeas. Existem almas que são mais afins do que as outras, né? Então, aparentemente parece que é alma gêmea, mas não são. É porque a afinidade é tão grande, que encarna tantas vezes juntas, que dá a impressão de ser alma gêmea, que é considerado por causa da sintonia que tem entre as duas. Mas não são reais. Almas gêmeas não existe. Almas afins e outras mais afins ainda. Então, todos nós temos os nossos afinizados. Tem as criaturas que a gente encarna muitas vezes, às vezes mais por compromissos kármicos, mas às vezes não. Às vezes a gente encarna muitas vezes junto para cumprir uma missão. Não quer dizer que são uma obrigatoriedade nascer juntos para viver uma vida juntos. Mas existe uma afinidade muito grande. Então, mesmo não significando almas gêmeas, a gente tem aqueles que têm mais afinidades. Às vezes a gente tem essa afinidade com a nossa mãe, com o nosso pai, com um irmão, irmã, com um amigo. Tem gente que tem uma afinidade tão grande com um amigo que é muito maior do que com seus próprios parentescos. Está aqui a minha irmã, aqui, ó. Tem uma afinidade com a irmã, com uma colega de infância, que as duas parecem mais irmãs do que nós, que somos irmãos de sangue. Então, são as afinidades que a gente tem com as pessoas, né? Mas não quer dizer alma gêmea. A gente tem muita gente que fica buscando a sua alma gêmea em algum lugar, né? Não existe isso aí, não. Existe aqueles que têm uma ligação muito forte, que encarnam muitas vezes para cumprir compromisso. Agora, existe aqueles que encarnam por questões kármicas, então vai encarnando um monte de vezes, mas mais para brigar do que para conviver em paz, porque tem necessidade de estar junto. Mas não quer dizer que está predestinado a estar sempre junto, numa vida não. E quantos desses nossos afinizados, que alguns sobem, na evolução vai embora, e o outro que é, vamos dizer, almas gêmeas, né, entre aspas, fica para baixo na evolução. Não são. Mas não quer dizer que quem subiu, ele não tem afinidade muito estreita com aquele que ficou para trás, porque às vezes ele volta, às vezes até numa encarnação de sacrifício para resgatar aquela criatura que tem uma afinidade muito grande, que tem um amor muito grande. Esse amor ainda não é um amor universal, porque esse amor ainda está dividido ainda mais para um do que para outro. O dia que a gente tiver aquele amor incondicional, aí modifica tudo essa visão. A gente, no nosso nível evolutivo, a gente ainda tem essas visões, a gente gosta mais do fulano do que do ciclano, gosta mais daquele parente do que deste, gosta mais do amigo do que da família, e vice-versa. Então, a gente ainda tem essas divisões dentro da gente. O dia que a gente tiver um amor incondicional, aí acabou o conceito de alma gêmea. Para quê? Todo mundo é alma gêmea. Porque todo mundo está no mesmo amor, no mesmo nível, todo mundo se ama. Hoje a gente não tem esse nível de amor ainda, né? Por isso que ainda tem esses conceitos. Pessoas têm mais afinidades com uns do que com outros. A gente tem as afinidades em qualquer coisa, tanto com as pessoas, com animais, com os ambientes, com os reinos, com família, com cidade, com país. A gente tem afinidade. Tem gente que sai do Brasil para morar em determinado país. Por quê? Porque ele tem uma força que os arrasta, por causa da afinidade. Às vezes ele viveu muitas encarnações num determinado país, aí ele encarna por necessidade kármica, vir num país como o Brasil, por exemplo, aí de repente uma oportunidade surge, ou uma necessidade sem saber o porquê, e vai se mudar, vai para um outro país que nem sabe por que foi para lá.
Às vezes é questão financeira também, né? Mas não é só isso, não. Tem gente que vai simplesmente, né? Nem sabe por quê. Vai morar em outro lugar. E essa afinidade até com os animais também, existe alguns que têm mais afinidade com os outros, né? Por exemplo, mesmo o cachorro, parece que tem certos animais, parece que eles afinizam com a gente, né? E outras pessoas não. Os animais, de uma certa forma, eles já têm um amor completamente neutro do ser humano. O amor dos animais é aquele amor incondicional mesmo. Ele sente a energia sua. Se ele sente que você o respeita e o ama, e ele tem confiança em você, ele vai te amar. Os animais têm tendência a amar mais aqueles que os alimentam, do que os que dão, e os que dão carinho também. Agora, se você tem um animal de estimação só por você respeita, porque você gosta, o animal, ele vai te amar a mesma coisa, mas você pode ter certeza, aquele que é mais carinhoso com o animal tem mais afinidade. Aquele que o alimenta, ele tem mais afinidade. Tipo assim, mesmo tipo assim, animais estranhos. Qualquer animal. De fora, por exemplo, tem uns animais de fora que quando você chega, eles já te... É por causa da energia que você emana. A gente emana uma energia que os animais sentem. Então, você vai andando para a rua assim, ó, os animais sentem que você os ama, mesmo que você não é dono deles e vice-versa, que eles não é dono da gente. Mas eles sentem a energia do ser humano, então eles já são atraídos naturalmente. Onde é que você vai passando assim, se tiver um cachorro morador de rua, se ele sentir a sua energia e ele tiver possibilidade, ele vai te seguir, estando na sua casa. Eu já passei cada aperto por conta disso. Eu tive que fugir de cachorro, às vezes muitos quarteirão assim, de bicicleta, né? Porque a pé não tem jeito, né? Você tinha que fugir rápido, despistar ele, porque senão ele acompanha você, está na sua casa. Como é que você faz? Eu não tenho condição para tratar de um cachorro. Aí ele acompanha até em casa, eu não tenho coragem de expulsar ele. Então ele vai acabar entrando para dentro. Então, para não acontecer isso, eu prefiro despistar ele, deixar lá que outro vai cuidar dele. Porque ele sente a energia da gente e vai te acompanhar. Pode falar. Eu que digo, então, é aqui. Tudo que eu tenho. Eu não tenho coragem também, nossa. Agora gato não. Gato já é diferente, né? Cachorro dá mais trabalho. Não é que dá mais trabalho, o cachorro é dependente e o cachorro dá mais gasto também, financeiro, né? Por conta disso. Então o gasto de um cachorro é bem maior do que de um gato. Não que o gato também não dá trabalho, né? Mas o gato é um animal independente, que ele não depende da gente. Então ele toma conta da sua casa, tanto para você estar lá dentro como não está, o gato não faz diferença. Ele adota tanto o dono da casa quanto a casa dele. O cachorro não. O cachorro adota é o sujeito. Então você tem que dar atenção 100% para ele, porque senão, né? Senão você vai ficar em dívida consigo mesmo. Então ele tem que ter amor mesmo. Então, para ter um cachorro, para maltratar, para largar ele preso dentro de casa, preso no quintal, preso na corrente, isso não é amor, não. Isso aí é apego. Aquele que ama mesmo, o tratamento é diferente. Então, a gente costuma, lá em casa, tem sempre gato. Toda a vida teve muito gato. Desde a minha infância, sempre teve gato. Mas o amor é muito grande para os gatos e eles correspondem a mesma coisa com a gente. O amor deles com a gente é incondicional. Então, a gente que lida com esses bichinhos, a gente sabe como que eles tratam a gente e de que forma a gente os trata. Agora, você tem que gostar mesmo, porque, né, como é que faz? Ele tem uma dependência da gente. O gato não é tão dependente de assim, não, mas o cachorro é. Então, para ter um cachorro, você tem que pensar duas vezes. Você tem que ter uma dependência, se você tem que atender a dependência dele, você vai ter que ter uma condição financeira para tratar dele, que é mais caro, que cachorro come mais do que a gente. O alimentar é mais caro do que o nosso. E assim, raciocinar que ele vai viver mais de 10 anos. Então você tem a companhia dele mais de 10 anos. Porque é um absurdo as pessoas abandonam os cachorros mais idosos, porque aí não dá conta de manter, porque às vezes despende mais gasto. Então, na hora de adotar, ele não vai ficar um filhotinho, ele vai ficar adulto e vai envelhecer. E aí você não vai querer ele mais, e aí joga fora, igual um lixo. É o que a gente tem visto, entendeu? As pessoas adotam o bicho, porque é bonitinho, porque é novinho, é filhotinho. Mas ele vai crescer. E ele vai, né, envelhecer. E você tem que ter a consciência de que aquele cão vai durar mais de 10 anos. Às vezes 14, 15 anos. Eu estou com 2 cachorrinhas lá que estão até sem dente, que elas têm, uma delas tem quase 20 anos. E aí? Não é? Então as pessoas não pensam nisso.
Aí joga fora, às vezes, gente, que horror, às vezes a gente vê as pessoas abandonando os cachorrinhos, eles correndo atrás do carro, porque, pelo amor de Deus, eles são extremamente amorosos, dependentes, né? E as pessoas largam, jogam fora igual lixo. 299. Em que sentido se devem entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele seria incompleto. Não tem jeito, né? O espírito é sempre completo. Então, o espírito ele é único onde ele estiver, unido ou desunido de quem quer que seja. Porque a nossa união com outro espírito, essa união vai se estender a todos os espíritos. Todos nós vamos nos unir a todos os espíritos do universo, sem a necessidade de ter convivência com eles estreita numa encarnação. Então, porque por nível evolutivo, a gente já se une a todos aqueles do espírito do universo que estão naquele mesmo nível evolutivo. Você é um com o todo, sem necessidade de estar no mesmo planeta, nem estar no mesmo nível evolutivo. A gente vai unir com todos. Todos. Nós estamos aqui em prova e expiação, saindo dessa condição para a regeneração. Quer dizer, nós estamos subindo um degrau. Os espíritos do universo inteiro que estão subindo esse degrau, estão afinizados com a gente e a gente afinizados com eles. Então, todo mundo está unido, por causa do nível vibratório que se encontra no universo inteiro. Não tem necessidade de a gente ter que viver num planeta onde é que está o nosso parceiro, ou no outro planeta, ou no outro, porque são infinitos os planetas que estão na mesma condição que nós estamos aqui. Então, essa união é união energética de alma. Então, todo mundo está unido, mesmo sem se ver, sem saber. Porque a gente é unido pela energia, não pelos corpos, nem pelas aparências, nem pelos espíritos individualizados, não. Nós temos as nossas simpatias aqui, porque a gente se convive. A gente está junto uns com os outros. Então, a gente reúne-se por simpatia, por semelhança, de vontade de ser aquilo que os outros são e vice-versa. Cada um de nós é uma extensão um do outro. Todo mundo aqui é mais ou menos isso. Tem afinidade. Não significa que nós não temos afinidades com os outros que estão fora do nosso conceito de família, os outros que estão fora do nosso conceito de filosofia religiosa. Não significa isso. Mas afinidades maiores e menores. Nós estamos aqui reunidos, mas nós temos afinidades também, de uma maneira um pouco mais distante, com os nossos irmãos que estão completamente equivocados, na maldade, nos vícios. Tem afinidades também, porque no planeta de prova e expiação estão todos ali que são afins. É lógico que tem os melhores e outros piores, mas tem afinidade. Mas as afinidades têm graus, têm gradações. Então, aqueles que estão mais estreitos, os laços de afeto, estão próximos uns dos outros. Aqueles que os laços de afeto estão um pouco distanciados, então, cada um está no seu núcleo, cada um está na sua convivência, cada um está onde ele se sente bem. Então, por isso que já aparentemente tem um distanciamento aqui, mas não tem. Pensa que os nossos irmãos que estão lá nos abismos são distantes de nós? Não são nossos afins também? São sim. Por que os seres angelicais estão aqui? Porque tem afinidade com os que estão lá embaixo, com os que estão lá em cima. Mas não é por isso que eles vivem estreitamente uns com os outros, mas tem afinidade, porque todos são filhos do mesmo Deus, e se o amor incondicional já atingiu essas criaturas, que nós não atingimos esse nível ainda, se já atingiu essas criaturas que têm esse amor incondicional, então eles têm afinidade com os que estão lá embaixo também, mesmo que os que estão lá embaixo não correspondem com essa afinidade. Porque é o respeito, é o olhar, é ver o outro como irmão, criado com o mesmo propósito, para atingir a angelitude da mesma forma. Então, nós temos afinidade. Nós estamos aqui com afinidade estreita entre nós aqui. Por quê? Por causa da nossa busca de conhecimento, através da nossa filosofia, através do que nós estudamos. Então, nós temos uma busca um pouco mais estreita, tem uma afinidade um pouco maior. Né? Isso não quer dizer que nós não temos afinidades com os nossos irmãos da comunidade evangélica, mas eles estão em outra busca e nós estamos numa busca aqui, que nós estamos aqui para isso, para crescer, evoluir, estudar, aprender e praticar e tornar cada vez melhor. Mas tem afinidades com eles também estão buscando igual nós, de uma maneira diferente, mas também estão buscando. A gente busca com um olhar um pouco mais criterioso, um pouco mais científico, um pouco mais filosófico, né? Um pouco mais
centrado, né, com o pé no chão, sem o misticismo, sem nada. A gente está buscando dessa forma. No passado a gente buscava da mesma forma que eles buscam também hoje, mas no dia de amanhã eles também estarão buscando da mesma forma que nós estamos buscando hoje. Eles vão abrir essa mente também e vai ter uma busca mais científica dos conceitos de universo, espiritualidade, de Deus. Coisa que no passado a gente era igual, a gente também pensava dessa forma. Mas a gente caminha, melhora um pouquinho, abre um pouquinho a nossa visão, expande um pouco a consciência, então a nossa busca se torna mais inteligente. A busca é maior. Não quer dizer que está todo mundo separado, porque não está. Todo mundo busca a mesma coisa. Eles buscam a salvação da maneira deles, nós buscamos a salvação da nossa maneira. A nossa visão de salvação é de um jeito, a visão de salvação deles é de outra. Mas no passado a gente pensava que nem eles, no futuro eles pensarão que nem nós. Está tudo junto. A diferença de tempo, de vivência, de encarnações, é mínima. Se nós estamos na frente, por exemplo, no conhecimento, na busca, alguma meia dúzia de encarnações, o que vale isso para um espírito eterno? O que vale isso? Daqui uma meia dúzia de encarnações, eles estarão nesse nível também. Às vezes nem precisa de tanto assim. Basta umas 2 encarnações, às vezes, no planeta que nós estamos vivendo agora, mais 2 encarnações eles já estão com esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo agora, eles já vão estar sabendo tudo também, porque o conhecimento só cresce, os horizontes só se expandem. Então, eles vão aprender tudo também, porque já estão começando a aprender, já estão começando. Isso que nós estamos aprendendo hoje, no passado a gente não sabia também. A grande maioria de nós viemos todas as religiões cristãs, quer dizer, no catolicismo praticamente. Quase a maioria de nós tudo viemos do catolicismo do passado. Então, que conhecimento a gente tinha? Muito pouco. É o que nossos irmãos têm hoje. Mas hoje nós estamos aqui porque a nossa busca é atrás de conhecimento, é atrás de evolução, porque nós estamos escolhendo, porque evolui aquele que escolhe evoluir. Aquele que não escolhe evoluir, ele também evolui, mas não porque está escolhendo, não por força das coisas, por circunstância. Ele vai evoluir também. Nós estamos buscando pelo nosso próprio esforço. Agora, só falta a gente aplicar aquele esforço que nós estamos empreendendo para saber conhecer mais. Então, agora só está faltando a gente verdadeiramente pôr em prática o que nós estamos aprendendo. Porque pôr em prática faz toda a diferença. Toda a diferença. O conhecimento sem prática, você fica estagnado. A prática do amor sem o conhecimento, você vai embora. Mesmo sem conhecimento, basta o amor. Então, como a gente já está pelo menos intelectualmente, já está mais esclarecido, fica menos difícil a gente pôr em prática a lei do amor, né? Porque afinal de contas, Jesus só veio para ensinar a lei do amor. Ele não veio para ensinar outra coisa. É o amor que importa, o resto é agregado. Nós estamos aprendendo os agregados primeiro, né? Porque nós todos vamos aprender esse amor incondicional. E alguns já têm, um pouco mais evoluído, um pouco menos. Mas o amor é assim, crescente. A gente vai exercitando o amor, a gente vai aumentando cada vez mais esse grau de amor. A gente vai evoluindo. Quanto mais amor você se torna, mais evoluído você se torna também. Porque a evolução é pelo amor. A evolução intelectual, a evolução tecnológica, essa evolução, ela tem um limite. Mas a evolução do amor, essa não tem limite. É a que leva às alturas. Então nós precisamos expandir dentro de nós, é o sentimento, é o amor. Né? E para isso, os estudos nos ajudam muito. Porque a gente se esclarece, a gente compreende o mecanismo que move as nossas vidas, o universo, a espiritualidade. A gente tem uma visão um pouco mais clara desse mecanismo todo. E se a gente souber aplicar tudo isso, a gente cresce o nosso grau de amor pelo próximo. E a gente aprende o que Jesus veio aqui para ensinar. Ele não veio ensinar a Bíblia, ele não veio ensinar a religião, não veio ensinar nada. Ele só veio e praticou o amor e mostrou como que se faz, como se pratica. Mostrou o caminho e de que maneira. Né? Então é isso que a gente precisa de aprender. Então para isso nós estamos aqui. Então, mais uma pergunta. 300. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição.
nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Não tem a mesma simpatia de convivência, mas o amor permanece. Eu li um livro uns tempos atrás, de 2 seres que vivem num planeta, um casal, vive num planeta ditoso. E nesse livro, eu não sei, eu não lembro do título desse livro, mas eu nunca esqueci do conteúdo dele. Esses seres, eles vieram à Terra para um projeto encarnatório, esse casal. Para encarnar, para receber uma criatura lá das trevas, lá de baixo, que era parentesco corporal deles, há milênios atrás, quando eles viviam aqui. Então, o amor deles era tão incondicional, que eles preferiram uma descida de sacrifício para encarnar aqui, enfrentando as dificuldades, os riscos, para acolher aquele irmão, para resgatar ele como filho. E eles encarnaram para isso. O livro narra essa história em torno disso aí, para a gente ver o que é amor incondicional. Por que eles estavam lá nas alturas e o outro ficou para trás? É por escolhas. Quem ficou para trás teve uma convivência estreita com eles, numa vida terrena, uma vida de família, quer dizer, no mesmo nível vibratório, aparentemente, né? Mas, enquanto um subiu, ele desceu, escolheu ficar para baixo. É tudo escolha. A gente se torna angélico porque a gente escolhe. A gente se torna satânico porque a gente escolhe. Não é predestinação, não é nada, não é a idade que faz isso, é só escolha. A idade contribui, sim. Estou falando idade espiritual, não é idade corporal. A idade contribui para isso, mas não é determinante. As escolhas é que fazem a gente ou subir ou descer. Se a gente está num processo de evolução, por exemplo, nós estamos aqui num nível evolutivo que nós temos consciência de qual degrau nós estamos pisando. Ou nós subimos agora, porque a nossa consciência expandiu, o conhecimento está ao nosso alcance, a espiritualidade está conosco, contribuindo para que tudo nos ajude no processo de crescimento. Se a gente verdadeiramente aproveita isso e trabalha as mazelas que todos nós trazemos, mas para isso é preciso enxergar essas mazelas, porque quem não enxerga convive com elas e corre um risco de cair. É preciso primeiro enxergar elas. Se a gente trabalha tudo isso, faz de forma íntima, profunda, faz as melhorias necessárias, se sacrifica para deixar a vida mundana para uma vida espiritual, aparentemente parece que é um sacrifício, mas não é, porque nós somos seres eternos. O sacrifício que a gente faz por conta de algumas vidas ou de alguns séculos vai ter uma recompensa eterna quando a gente consegue deixar tudo para trás. Você atinge um nível que você abandonou todas as suas mazelas materiais. Então, quando você abandona tudo, pronto, a recompensa é para a eternidade. Então, às vezes a gente pensa que está fazendo um sacrifício muito grande, né, de deixar uma vida mundana para uma vida de beato, não sei, que dizem por aí, né? Isso é uma escolha que a gente faz. E a maioria não escolhe isso. A maioria escolhe ser feliz com o que tem aqui ao seu redor. Quer dizer, com coisas mundanas.